aí e vamos fazer uma oração juntos antes da palavra. Pedrão, abaixa um pouquinho o fundo musical, por gentileza. Curva sua cabeça em nome de Jesus. Pai, nessa noite nós queremos bendizer o teu nome, te agradecer porque nós já estamos tendo a percepção da tua presença. Nosso coração já está aberto para ouvir a mensagem, a palavra do Senhor. Então por isso nessa noite nós somos gratos ao Senhor, porque mesmo não merecendo, o Senhor tem sido misericordioso, gracioso com a gente. Nós temos saúde, casa, carro e o mais importante, a tua presença. Então por isso essa noite, fale ao nosso coração através da palavra, da ministração que vai ser pregada em nome de Jesus. Amém e amém, para a glória de Deus Pai. Sem mais delongas, eu quero chamar Fernando Vasconcelos, prata da casa. Aplauda a Deus pela vida dele, em nome de Jesus. Fica à vontade aí, deixa Deus te usar. Glória a Deus. Graças a paz, boa noite. Nós vamos nessa noite ler um pouco da palavra de Deus, e Deus vai falar conosco através da palavra. Amém? Interessante que foi segunda-feira, era por volta de meia-noite, quando eu estava indo dormir. Eu dobrei o joelho e comecei a orar a Deus no meu quarto. Minha esposa tinha acabado de deitar, e não é de costume eu orar na frente dela. Sempre que eu vou orar a Deus, eu me tranco no escritório que eu tenho na minha casa, e lá eu ligo um louvor e começo a orar a Deus. Mas nessa segunda-feira eu fiz algo diferente. Eu fiz isso na frente da minha esposa, mesmo com as luzes apagadas. E nessa oração eu falei com Deus assim: Senhor, quando o Senhor vai deixar eu pregar? Eu converti tem tanto tempo, e o Senhor sabe do desejo do meu coração de ensinar, de falar da sua palavra. E essa foi minha oração. A oração foi em meio a lágrimas. No entanto, no dia seguinte, minha esposa chegou para mim cedo e falou: amor, você estava resfriado, gripado, ou você estava orando? Eu falei: eu estava orando. Na quarta-feira, pastor Ravani vai e me manda uma mensagem no WhatsApp: Fernandinho, tem como você pregar domingo? Aí eu falo: sim senhor, estou aqui. Mal sabia ele que tinha 2 dias que eu tinha orado a Deus. Da mesma maneira que você está orando, buscando ao Senhor, talvez nessa noite, falando assim: Senhor, fala comigo. Eu também estava, durante alguns dias, hoje, durante a semana, orando a Deus, pedindo para que Deus pudesse me usar, para que eu seja um canal de bênção dele para a sua vida. Sabendo disso, vamos orar e pedir a Deus para que essa noite Deus possa falar diretamente lá no seu íntimo. Feche seus olhos. Senhor, desde já te agradeço por essa oportunidade de estar compartilhando a sua palavra. Peço ao teu Espírito Santo que venha falando no íntimo de cada coração, mas que possamos sair daqui moldados, transformados, possamos sair daqui nessa noite com o coração, com os sonhos ressuscitados, possamos sair daqui com mais sede do Senhor. Espírito Santo, fale conosco, me use nessa noite para que eu seja canal de bênção para o teu povo. A minha oração é no nome do Senhor Jesus. Amém e glória a Deus. Eu queria pedir um favor para que você não se distraia durante a palavra, porque durante a palavra nós vamos ter vários ensinamentos. Você que é pai e seu filho está aqui, como não tem escolinha, cuide dele para que ele não disperse a pessoa do lado. Pegue ele, talvez ele é um pouco espoleta, como o meu, mas segure ele e vamos mergulhar na palavra de Deus.
O tema dessa mensagem dessa noite é como tomar decisões assertivas segundo a palavra de Deus. Em nossa vida, nós somos colocados em bifurcações que a todo momento tomamos decisões e dessas decisões colhemos resultados. Isso começa nas coisas mais simples e nas coisas mais sérias, mas sempre temos decisões para serem tomadas. Desde se você escolhe fazer algum esporte físico ou não, desde a roupa que você vai usar, desde a pessoa que você vai escolher para ser o seu parceiro, para ser o seu cônjuge. Em nossas vidas deparamos em situações aonde você fala, é o momento certo de eu pedir demissão do meu trabalho e seguir agora uma carreira de empreendedor e abrir o meu próprio negócio? Aí vem aquele ponto de interrogação em nossa mente. Tem momentos da nossa vida que deparamos assim, é hora de fazer um curso, é hora de se aperfeiçoar em tal área. E agora, eu faço medicina ou engenharia? Ou eu vou vender roupa ambulante? E assim é a vida do ser humano, sempre diante de escolhas e decisões que podem impactar no futuro. E todas essas escolhas colhemos resultados. E na geração atual que estamos, no momento atual que estamos vivendo, nós temos acesso a informações que a geração passada às vezes nem teria acesso. Os nossos bisavós nunca ficaria sabendo que teria coronavírus lá na China. Hoje, se alguém dá um espirro lá, dentro de milésimo de segundos, já tem notificação na internet, você tem acesso. O tempo mudou, mas essa grande carga de informação nos coloca em um estado de ansiedade, aonde nós às vezes ficamos paralisados e não sabemos para que lado ir. Estamos num caminho, mas é tanta informação que não sabemos se vamos para a direita ou para a esquerda. Quero ler um versículo com você. Esse não precisa abrir sua Bíblia por enquanto, para a gente ganhar tempo, que está lá em Provérbios, capítulo de número 14, versículo 12. Há caminho que ao ser humano parece direito, mas o fim dele é caminho da morte. A nossa visão ela é limitada. Nós enxergamos somente até onde os nossos olhos conseguem enxergar. Dessa maneira, às vezes parece um mar de flores aquela direção, mas de fato é a direção que Deus escolheu para você? Nós servimos um Deus que Ele não quer somente salvar você, Ele não é somente Salvador, Ele é Senhor de nossas vidas. Sendo assim, sendo o Senhor de nossas vidas, Ele também quer falar no seu íntimo e te mostrar que Ele pode te guiar para o melhor caminho. E se você não escolher o melhor caminho, ainda assim, se Ele tiver um propósito para com o povo ou para com você específico, indiferente das suas decisões, o propósito dele vai ser cumprido. Mas se você escolher um caminho que não é de agrado ao Senhor, você vai ter consequências. E às vezes consequências que poderiam ser evitadas. Casamento que é tribulado, que poderia ser diferente se tivesse seguido uma decisão segundo a palavra de Deus. Pessoas que têm o casamento às vezes acabou e agora está passando por um período entre aspas de luto,
que poderiam ser evitado esse período de tristeza se tivesse tomado decisões assertivas segundo a palavra de Deus. Na introdução dessa palavra que eu preparei, eu quero fazer uma pregação expositiva onde nós vamos contar uma história da Bíblia e nisso nós vamos tirar alguns aprendizados que você vai ver homens de Deus, pessoas escolhidas de Deus, que tomaram decisões e essas decisões geraram consequências que foram dolorosas. E também homens de Deus que tomaram decisões assertivas e triunfaram em sua conquista. Abra sua Bíblia comigo em Êxodo. Para facilitar, é o segundo livro da Bíblia, depois de Gênesis. Todo o texto que eu vou ler está na tradução Nova Almeida Atualizada. Se tiver diferente da sua, a tradução que eu vou ler é essa. Êxodo, capítulo de número 2, versículo de número 11. Naqueles dias, sendo Moisés já feito, saiu para visitar os seus irmãos e viu o trabalho pesado que faziam. Viu também que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Olhou para todos os lados e, vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e escondeu o corpo na areia. Moisés saiu no dia seguinte e eis que 2 hebreus estavam brigando. Então perguntou ao culpado: por que você está espancando o seu próximo? O homem respondeu: quem pôs você por príncipe e juiz sobre nós? Está querendo me matar como matou aquele egípcio? Moisés ficou com medo e pensou: com certeza já descobriram o que eu fiz. Informado desse caso, Faraó quis matar Moisés. Porém, Moisés fugiu da presença de Faraó e foi morar na terra de Midian. Aqui nós temos uma passagem, a história de Moisés, um filho adotivo que foi adotada pela filha de Faraó, um hebreu que cresceu dentro do palácio, com os costumes, com a cultura lá do Egito. Mas ele não era daquela terra, ele era um filho adotivo. Em certo momento, ele já homem, conforme nós lemos nas Escrituras, ele se depara numa situação que tinha um egípcio espancando um de seu povo. Sabendo disso, dá ao entender que ele descobriu que ele era já um filho adotivo e que ele era um hebreu. Naquele momento, o coração dele encheu de compaixão. Imagine você, eu quero que você entre comigo nessa história, entre comigo, deixe os problemas de lado, para você e eu, nós aprendermos a tomar decisões segundo a palavra de Deus. Imagine uma situação onde você tem alguém que você ama muito, sendo espancado. Qual seria a sua atitude? Se eu pego o meu filho e eu vejo alguém espancando ele, não é batendo, espancando, qual seria a minha reação? Moisés estava nessa situação. Moisés olhou para um lado, olhou para o outro, não viu ninguém, a não ser aquele povo que estava sendo espancado e o egípcio. Moisés foi lá e matou aquele egípcio. Pegou o corpo dele, enterrou na areia
e falou: fica tudo certo por aí, ninguém viu, só aquele povo e pronto. Mas no outro dia, está lá acontecendo aquela muvuca de novo, e de repente uma pessoa vai e fala: mas por acaso, quem te colocou você como príncipe sobre nós para dar julgamento sobre nós? Vai fazer igual fez ontem com o egípcio? Vai nos matar? Ele se deparou num choque e falou assim: se eles aqui sabem que eu matei um egípcio, vai chegar no ouvido de Faraó. E dito e feito, a informação em pouquíssimo tempo chegou a Faraó. Mesmo tendo sido criado no palácio, Faraó disse: que um hebreu, um garoto, matando um egípcio, eu quero matá-lo. E agora ele é obrigado a sair da sua zona de conforto, por causa de uma decisão. Imagine você sendo criado como príncipe. Na hora do seu almoço, você ter várias pessoas levando a comida até você, fartura na mesa. Na hora de dormir, aqueles tecidos maravilhosos que só tem em hotel 5 estrelas, que só tinha no palácio. No calor, não tinha ar-condicionado por causa daquela época, mas imagina algumas mulheres fazendo assim com algumas coisas que ventilam. Essa era a vida que Moisés tinha, mas por causa de uma decisão, por ele ter matado um, por mais que ele estava defendendo o povo, por mais que, igual o Salomão diz, há caminho para o ser humano que parece direito, mas o fim dele é caminho de morte. Para Moisés era correto matar aquele egípcio, mas será que era uma decisão assertiva, segundo a palavra de Deus? Agora Moisés começa a colher as consequências dessa decisão que ele tomou. E qual foi a primeira consequência? Ele sai da sua zona de conforto. Segundo a Bíblia, nesse versículo que lemos, ele foi do Egito para a terra de Midian. Eu pesquisei um pouco na geografia qual a distância entre o lugar que Moisés estava até Midian. Em alguns livros históricos conta que essa distância é entre aproximadamente 200 a 400 quilômetros. E se era deserto, no deserto, durante o dia, é uma temperatura acima de 40 graus. Se estiver no inverno, à noite, a temperatura é menos de 0 grau. E se estiver no verão, uma temperatura à noite entre 10 a 15 graus, ou seja, é frio. Só aí dá para entender que quando ele sai do Egito, ele no mínimo carregou várias roupas, porque senão ele ia morrer de frio, ou senão aqueles ventos de areia. Agora imagina você caminhar em um deserto, sem direção, sem saber para que lado vai, para que lado você vai, porque você nasceu no Egito, foi criado lá. Então, agora começa a pressão psicológica dentro da cabeça de Moisés, procurando sentido e propósito de vida, porque até então ele não teve um encontro com Deus. Ele sabia que ele era hebreu, que existia um Deus que era o Deus dos hebreus, mas ele não teve ainda nenhum contato com esse Deus. Sem falar que se a distância é entre 200 a 400 quilômetros, uma pessoa normal consegue andar no máximo 20 quilômetros por dia. Quem aqui já foi na praia, no litoral? Quem? Levanta a mão. Quando você está na areia, você vai reparar que não é o mesmo jeito de você andar numa calçada normal, porque o pé afunda.
Imagina você andando somente em areia de dia e à noite. Então essa viagem, no mínimo, durou quase um mês. Isso no mínimo, porque não tem relato bíblico do tempo exato. Isso é um pouco de história envolvida em livros que pesquisam a geografia das passagens bíblicas. Mas aí entra a mente de Moisés. Eu fico imaginando, eu queria que você entrasse comigo na história. O cara tinha tudo na mão dele, do bem e do melhor. E agora começa as dificuldades. Solidão e isolamento, porque o palácio tinha várias pessoas. Agora ele era sozinho, por causa de uma decisão que ele teve. Será que foi a melhor decisão? Deus tinha um propósito para o povo de Hebreu. Deus tinha um propósito com Moisés. Mas se ele não tivesse feito isso, ainda assim o propósito de Deus teria acontecido. Mas certas circunstâncias poderiam ser evitadas. Continuando aí, eu preciso que você fique aí nessa passagem, Êxodo capítulo de número 3, versículo de número 1. Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro. Segurei. Nessa história aqui, Moisés já saiu do deserto, encontrou pessoas, se casou e começou uma nova vida. E aqui ele já estava apacentando um rebanho, mas o rebanho não era dele, era do seu sogro Jetro. Então aqui posso dizer que já tem um tempo até chegar a esse momento. Continuando no versículo. Sacerdote de Midian. Certo dia, levando o rebanho para além do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Ali o anjo do Senhor apareceu-lhe numa chama de fogo no meio de uma sarça. Foi o primeiro encontro de Moisés com Deus. Ressalto aqui uma palavra que ela é muito importante para nós. O que Moisés estava fazendo? Apacentando. Trazendo nos dias de hoje, eu posso fazer uma mudança aqui para trabalhando. Moisés estava trabalhando, indiferente se ele estava com luxo ou não, mas ele continuava trabalhando, ele estava trabalhando. Se você anda um pouco na história, quando Deus escolheu, levantou o profeta Samuel, foi lá, escolheu Davi para ser rei de Israel, o que Davi estava fazendo? Ele estava apacentando. Davi estava lá trabalhando. Quando Jesus escolheu Pedro para ser um de seus discípulos, o que Pedro estava fazendo? Segundo a Bíblia, Pedro estava pescando. Qual o aprendizado disso? Indiferente da circunstância, sempre esteja em movimento. Se é nas maravilhas, se é no luxo, se é no chamado ou não, fique trabalhando sempre. E quando eu falo trabalhando, não estou falando de emprego CLT, eu estou falando em movimento. Às vezes aqui na igreja, está na hora de a gente fazer algo em movimento, trabalhar, executar, fazer algo. Porque quando você faz, você pode estar lá no canto, onde ninguém te vê, e pode ter 10 lá na fila para ser o escolhido, mas porque você está no rebanho cuidando das ovelhas, as pessoas podem não te ver, mas Deus está vendo. E o negócio é Deus com você, e Deus manda chamar. E aqui, nessa passagem aqui, Deus se revela a Moisés. Continuando aí no versículo 10, continua aí comigo na leitura. Portanto, agora vem
eu te enviarei ao Faraó para que tires do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, disse a Deus: quem sou eu para ir ao Faraó e tirar os israelitas do Egito? E Deus lhe disse: eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Olha só, ele acaba de ter um encontro sobrenatural. Ele consegue ter uma das maiores experiências de um homem com Deus narrado nas Escrituras. Mesmo Deus falando: ó, sai de onde você está, volta lá no Egito, que eu vou te usar para tirar aquele povo da escravidão, sentido a terra prometida. Ele chega a falar para Deus: quem sou eu? Quem sou eu? Êxodo capítulo de número 4, versículo de número 10, acompanha comigo a leitura. Moisés, porém, disse ao Senhor: ah, Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora que falastes a teu servo, eu não consigo falar bem. O Senhor lhe disse. Aqui eu vejo, antes da leitura, aquele soco de direita que deita o caboclo. Aquele momento assim, respeita, rapaz. Fica calado. Olha o que Deus vira e fala para Moisés. Ó Moisés, quem deu boca ao homem? Quem faz o homem mudo ou surdo? Quem lhe dá a vista ou cega? Não sou eu, o Senhor? Agora vai, eu estarei com a sua boca e lhe ensinarei o que você deve falar. Mas calma aí, Moisés não era aquele cara que foi criado no palácio, ensinado pelos melhores professores da época, e mesmo assim ele tinha dificuldade de falar? Como pode isso? Se ele estava num ambiente onde a cultura era rica em informações e privilégios. Aqui a Bíblia não relata isso, mas eu consigo entender que existe uma coisa chamada genética, DNA. Isso nós não escolhemos, está em nós. É por isso que existem pessoas que têm um raciocínio um pouco rápido, pessoas que têm um raciocínio intermediário, pessoas que têm facilidade em matemática, outras com facilidade em português, e estudou na mesma escola, foi ensinado pelos mesmos professores, mas carregam DNA diferente, carregam genéticas diferentes, mas indiferente do DNA. Segura essa, indiferente de quem é parente ou do histórico, Deus não tem dificuldade com seus problemas. Se Deus tem um propósito, pode ser gago, pode ter dificuldade de falar, pode ser qualquer coisa. Quem sou eu? Diz o Senhor, aqui nesse versículo. Quem deu boca ao homem? Quem faz o homem mudo ou surdo? Mas mesmo assim, sabendo dessa incerteza e insegurança de Moisés, com a infinita bondade de Deus, com o amor que ultrapassa o nosso entendimento, o carinho que nem um pai e nem uma mãe consegue ter para um filho, assim é o amor de Deus para conosco. Deus, sabendo dessa limitação e dessa insegurança, disse: calma, Moisés, não tem problema. Versículo de número 14, você vai entender por que não tem problema. Então a ira do Senhor se acendeu contra Moisés. Primeiro Deus ficou com raiva.
Pô, mas aí vem o amor de Deus. Então a ira do Senhor se acendeu contra Moisés e lhe disse: não há lá o teu irmão Arão, o levita? Eu sei que ele fala bem. Eis que ele sai a teu encontro, e ao ver-te se alegrará em seu coração. Não tem problema não, Moisés, preocupa não. Por mais que eu já falei que eu sou contigo, e todos saberão que eu sou contigo, mediante a minha presença que resplandece sobre a sua vida, eu ainda vou pegar o seu irmão, ele vai vir até o encontro, porque ele fala bem. Então, para você não ficar preocupado, preocupa não, vai ter um Arão. Qual que é o tema da mensagem? Como tomar decisões assertivas. Presta atenção agora. O que Moisés estava fazendo? Minutos atrás, ele estava apacentando. Agora Moisés tem um chamado de Deus. Tudo aconteceu conforme Deus falou, porque ele foi lá de encontro a Arão, toda maravilha. Mas ele tinha um rebanho, ele estava trabalhando. Imagine você aqui agora, Elmin, Deus aparece para você e fala assim: Elmin, sai de Lagoa da Prata e vai lá para Belo Horizonte agora. Pega as malas, o carro e tchau, perna para quem, e vou na hora. Isso é o que nós, ser humano, fazemos. Mas as decisões assertivas, segundo a palavra de Deus, existe agora o primeiro tópico dessa mensagem. Versículo de número 18. Leia comigo no capítulo de número 4. Moisés voltou para Jetro, seu sogro, e lhe disse: deixe-me voltar aos meus irmãos que estão no Egito, para ver se ainda vivem. Jetro respondeu: vai em paz. Primeiro tópico: esteja disposto a se submeter às autoridades. Por mais que Deus que falou com ele lembrou: opa, eu tenho um rebanho que eu cuido, que nem é meu, que é do meu sogro, e eu não posso abandonar tudo aqui. Meu sogro, que é meu patrão, porque o rebanho é dele, ele é uma autoridade sobre minha vida. Então, eu vou lá agora e pedir a bênção dele. O que Jetro respondeu segundo a palavra de Deus? Vai em paz. Porque se Deus falou, o mínimo que vai acontecer é a confirmação de uma autoridade que é sobre a sua vida. Se essa autoridade negasse aqui, alguma coisa estava errada. E quem é a autoridade sobre nós? O apóstolo Paulo nos ensina em suas cartas aos Romanos, no Novo Testamento, capítulo 13, versículo 1. Toda pessoa esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. Moisés aqui nos ensina: sempre devemos se submeter às autoridades. Eu me recordo, quando eu fui casar, eu cheguei para o meu sogro e falei a intenção minha de casar com a filha dele. E eu falei para ele o seguinte, em uma conversa, eu e ele, no particular: quero casar com a sua filha, as minhas intenções são essa, e eu preciso da bênção do Senhor, e eu preciso ouvir o Senhor me abençoando para que eu possa casar com a sua filha. Ele me abençoou, eu fui na minha sogra e falei o mesmo, ela me abençoou. Eu fui no meu pai, eu fui na minha mãe, eu fui no pastor Vinícius, é minha autoridade, é a autoridade sobre a minha vida espiritual. Pastor,
quero casar. Camila, tal, te abençoo. Se algum deles falasse assim, eu não te abençoo, eu ia dobrar meu joelho e pedir, Deus, convence eles para mim casar. Mas eu ia pedir, mas eu não iria contra uma autoridade. Isso é muito importante. Às vezes tomamos decisões erradas por causa de uma simples atitude. A Bíblia relata que para você ser assertivo nas decisões, nós precisamos de uma palavra que ela seja praticada no dia a dia, que se chama sabedoria. E lendo as Escrituras, eu descobri que sabedoria não é você ter um diploma, ou ler a Bíblia 3 vezes e saber vários idiomas, ou participar de centenas e centenas de cultos. Para ter sabedoria, o princípio dela, vamos ver, quem sabe? Qual que é o princípio da sabedoria? Pode, grita aí. Temor a Deus. Olha que legal. Você não precisa saber versículos de cor para ter sabedoria. Segundo a Bíblia, você precisa inicialmente temer a Deus. É o princípio. Temor a Deus. Sabe aquela pessoa que fala tudo errado, escreve tudo errado? Aquela pessoa que não lê a Bíblia, não é porque não quer, porque tem dificuldade na hora da leitura, porque às vistas já não consegue mais ler, nem com óculos, nem com uma Bíblia de letra gigante. Mas você senta com ela, conversa com essa pessoa, e ela te dá um conselho, e você fala, poxa, muito obrigado. E mais na frente você colhe consequências daquela decisão, e de fato foi muito assertiva, porque aquele conceito estava dotado de uma sabedoria. Mas aquela pessoa poderia não saber versículos de cor, mas ela temia a Deus, e ela era uma autoridade de Deus sobre a vida daquela pessoa. Precisamos ter sabedoria de Deus para ser assertivo nas nossas decisões. Aí entra um equilíbrio, sabedoria e também carregando a palavra sempre. Porque, como eu disse, sempre estamos diante de bifurcações, que dependendo da sua decisão, você vai colher bons frutos ou períodos amargos que, infelizmente, pessoas hoje estão colhendo por decisões tomadas no passado. E pessoas estão vivendo os melhores dias da vida dela, porque no passado tomaram decisões assertivas. Vire para a pessoa do seu lado, fala assim: o passado não pode mudar, mas o futuro pode ser diferente. Como que ele pode ser diferente? Tomando decisões assertivas na palavra de Deus. Pedro, capítulo 5, versículo 5, não precisa abrir, vou ler com vocês. Semelhantemente, jovens, sede submissos aos anciões, e revestindo-vos de humildade, servi uns aos outros, pois Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Olha aqui. Esteja disposto a se submeter às autoridades. Isso é junto com uma palavra que às vezes dói, mas chama humildade. Porque às vezes achamos que sabemos todas as coisas. É o pai, a mãe, uma pessoa mais velha te dá um direcionamento, uma pessoa temente a Deus, uma autoridade de Deus sobre a sua vida. Aí você, no seu infinito conhecimento,
Aí fala assim, não é o melhor caminho. Mas Salomão fala, há caminhos que ao ser humano parece direito, mas o fim dele é caminho de morte. Se submeter a uma autoridade se caracteriza a humildade, em saber que nós não sabemos tudo, em saber que, indiferente do conhecimento, sempre há alguém que sabe mais ou alguma informação que eu não sei. Existe um provérbio chinês que fala que quando os dois chineses se topam, é uma maravilha, porque no final vai o chinês para lá e um para cá, mas ao topar cada um tem uma informação, compartilha a informação e no final saem os dois com 2 informações cada um. Beleza, fulano aqui, ele sabe X, o outro aqui sabe Y, mas às vezes um não sabe alguma coisa do outro, mas a humildade faz a pessoa crescer, conforme eu acabei de ler. E revestindo-vos de humildade, servir uns aos outros, pois Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Tá doido? Eu pedi conselho, meu pai, pedi conselho, o pastor Vinícius, no início da minha caminhada, é aquela coisa, a gente fica querendo conhecer vários ministérios, várias pregações, não é como hoje, que dá para acessar no YouTube, no Spotify, você fica querendo conhecer pregadores, alguns cantores. Eu me recordo que sempre, quando eu queria participar de um congresso, eu ligava para o pastor Vinícius, falava, pastor, o senhor me abençoa para me estar visitando tal ministério, tal evento, vai ter tal pregação, o senhor me abençoa? Isso eu já era casado, na minha casa eu já era o provedor, já levava o sustento para minha casa. Agora um pai de família, um homem, já não é uma criança, perguntando se eu posso ir na igreja ali. Eu não estou indo para bora, nem para o parque de exposição, não. Eu estou indo servir a Deus, adorar a Deus. Mas sabe por que isso? Porque eu queria estar com a minha fé alicerçada, para que se algum dia alguém virasse para mim e falasse assim, Jesus não é Deus, não, Jesus é simplesmente um profeta, aí eu ficaria com a minha fé abalada. Eu não queria isso. Eu não queria daquele período que essa semana eu estou crente e semana que vem eu não estou crente. Eu queria firmar a minha fé na palavra, e para isso eu queria e quero, e ainda sou assim, sempre submetendo as autoridades. E se a autoridade ela foi estabelecida por Deus, mesmo eu não gostando da autoridade, sabe aquele gerente, aquele dono daquela empresa que dá vontade de você dar um soco nele, de tanta raiva que ele te faz? Sabe aquele cara que assim, você fala, cara, esse aí nasceu perturbado, ou ele está sem namorar o cônjuge 1 ano, ou ele nasceu amargo, alguma coisa aconteceu. Mas o infeliz, mas ele é autoridade, tem que se submeter, Isso é bênção. Agora, converti aqui no El Shaddai, abri uma igreja ali na esquina, tchau para vocês. Cara, beleza, vai colher resultado. E resultado é dividido em 3 partes na vida da pessoa: curto, médio e longo prazo. Pode ser que nos primeiros 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, é uma maravilha. Mas e o médio e longo prazo? Ah, beleza, eu não posso ir? Vamos seguir a orientação aqui de Moisés e Jetro. Deixe-me voltar aos meus irmãos. Cara, imagina assim, Moisés acabou de ter um encontro com Deus. Ele poderia falar assim, sogro, parada é o seguinte, Deus apareceu para mim
e já mandou ir para lá. Tchau. Não, Jetro, deixe-me ir até lá. Ele vai em paz. Isso é bênção. É bênção. Você começa a tomar decisões assertivas quando você tem temor a Deus, sabedoria e se submete às autoridades. Beleza? Você foi criado. Quem aqui tem menos de 20 anos? Levanta a mão que está aqui. Pronto. Você foi criado com seus pais. Aí seus pais ainda é autoridade sobre a vida de vocês. Aí vocês cismam em fazer determinado curso. Ele ainda é autoridade sobre a sua vida. Não, eu vou que vou, é a minha vontade. Beleza, vai lá. Vai ter consequências. Isso não dói, não machuca. E a Bíblia fala claramente: aos humildes, Deus derrama a graça sobre ele. Aí começa a matemática que o homem não entende. Porque algumas pessoas são abençoadas e outras não. É que existe um filho especial? Não. Todos nós somos filhos iguais. A palavra não é liberada sobre uma pessoa, é sobre todos aqueles que escolhem Jesus como único e suficiente Salvador, que aí ele é transformado de criatura para filho, e com isso nós precisamos então somente entender a palavra de Deus e pegar as promessas de Deus que já estão disponíveis. Simples. Isso não se aplica somente em uma área, em todas as áreas. O meu sonho, a vida inteira, era fazer medicina. Olha que loucura. O que tem a ver eu com medicina hoje, aos 33 anos de idade? Eu nasci me imaginando fazer uma cirurgia, ajudando as pessoas. Esse era o meu sonho. Aos 17 anos eu ganhei meia bolsa de faculdade de medicina. Problema, porque eu não tinha dinheiro para pagar a outra metade, não adiantou muito, então deu ruim. E meus pais também não tinham. E nessa época eu tinha acabado de me converter, aceitei Jesus aos 14 para 15 anos. E desde então começou a acender e queimar o meu coração em pregar a palavra de Deus e ensinar as pessoas. Me lembro que naquela época não tinha Spotify, não tinha YouTube. Se tinha o YouTube eu não tinha acesso, mas eu tinha meu Discman. Quem lembra do Discman? Eu era só eu, pô. Tinha um Discman, eu tenho meu CD até hoje. Aquele CD que comprava na capinha de plástico, nem era capinha assim, era um monte. CD de pregação. Eu ia de bicicleta trabalhar com o meu Discman, ouvindo pregações e pregações, lendo livros e me imaginando pregando no meu fantástico mundo de Bob. Até Deus colocar em meu coração a vontade de mudar de Lagoa da Prata e ir para Belo Horizonte para estudar teologia. Como foi bom e gostoso ouvir a voz de Deus falando claramente aos meus ouvidos para me sair de Lagoa da Prata e ir para Belo Horizonte. Primeiro culto, estava eu e a Tamires. A Tamires aqui da igreja, ela tinha mudado para Belo Horizonte também para fazer curso de design. E no primeiro culto era o pastor Cirilo, Antônio Cirilo. Pastor Antônio Cirilo estava lá na Lagoinha, Igreja Batista da Lagoinha, 3 andares, aquele culto com aquele tantão de gente, 17 anos, com uma informação dos meus pais que eles não iam me ajudar financeiramente, porque eles não tinham condição. Estava eu lá com 17 anos. Chegando em Belo Horizonte, no primeiro culto, pastor Cirilo, Antônio Cirilo, sai do púlpito, vai lá onde eu estava e fala assim: bem-aventurado foi você que saiu da sua cidade e veio para cá para cumprir o chamado de Deus na sua vida. Deus vai te abençoar. Isso eu estou falando com as minhas palavras hoje.
Eu derramei em choro. A minha imaginação era que, ao término do meu curso de teologia naquela época, eu iria ser um Billy Graham. Eu iria pregar pra caramba. Voltei para a Lagoa da Prata. Passaram 13 anos. 15 anos. Não desviei na fé. Cheguei em Lagoa da Prata. Maicon, que é da bateria, me convidou para participar de um culto na El Shaddai, e era aniversário da igreja. Esse aniversário lá no Moarama, que estava acontecendo o culto. E nesse dia, a primeira vez que eu fui, porque a igreja que eu converti, ela tinha saído de Lagoa da Prata, mudou para Arcos, então eu estava sem alguma igreja para congregar. Washington, o tio Washington, da Vânia, Maicon contou para ele que eu estava visitando o Washington naquele carisma que é só do Washington. Não adianta alguém querer copiar o carisma do Washington, não dá, entendeu? Aquele jeitão do Washington de abraçar, de colher, é o Washington, tá? Ele foi lá onde eu estava e falou assim: Maicon me falou que você está visitando a igreja, falou que você vai virar membro hoje. Eu, o quê? Eu vim visitar a igreja hoje. E durante a mensagem, eu falei assim: hoje não, eu estou de boné, de chinelo, camisa regata e bermuda. Aniversário da igreja, assim, as pessoas de terno, gravata, os homens, os diáconos, com a roupa assim, caraca, tudo maravilhoso e bonito e chique. É porque o Maicon não me contou exatamente que era festa. Eu não seria também tão bobo de chinelo numa festa assim, entendeu? Aí, na mensagem, falou assim: Deus não olha a aparência, Deus olha o coração. Isso foi para mim uma testificação e queimou lá dentro. E eu falei: eu vou virar membro da El Shaddai. Nesse dia, virei membro. 13 anos se passaram. E o desejo de pregar a palavra e de ensinar nunca saiu do meu coração. Nunca. Quantas vezes eu orei a Deus? Quantas vezes eu mandei carta para Deus? Quantos e-mails eu mandei para Deus? Ah, que besteira. Pode ser besteira para você que interpreta dessa maneira. Eu pegava um e-mail e escrevia, e eu falava: Senhor, lê esse e-mail como se fosse um e-mail para o Senhor. Era para Deus, eu não estava enviando para alguém, era eu e Deus, era uma carta. Era quando eu dobrava o joelho. 13 anos se passaram. Praticamente 15, entre 13 e 15 anos. O nosso tempo não é o tempo de Deus. E mesmo assim, me recordo o último e-mail que eu mandei para Deus. Eu virei para Ele e falei assim: Senhor, me usa, ainda enquanto tenho forças. Não me usa na terceira idade, não. Mas seja feita a sua vontade e não a minha. Enquanto isso, eu vou estar lendo livros, assistindo pregação, vou estar me preparando, vou estar lendo, vou estar sendo humilhado, vou estar sendo moldado, vou estar sendo apedrejado. Não tem problema, eu sei que o Senhor está me preparando. Porque Moisés, quando foi para a terra de Midian, se você interpretar, houve um propósito, por que ele foi para lá? Era uma preparação, porque depois ele levou e conduziu um povo no deserto, mas ele já tinha passado por um período no deserto, então ele já tinha uma carga de experiência e de bagagem para conduzir um povo. E essa oração eu falei com Deus: ainda assim, Senhor, estou me preparando. Quantos SEBs? Pastor Vinícius
Ia para Nova Serrana com o pastor Ravani, aos domingos, uma vez por mês. Quantos meses eu fui, acompanhei. Pastor Ravani, o dia que foi consagrado, eu mandei uma mensagem no WhatsApp, eu falei: pastor Ravani, hoje você ganhou um motorista particular. Dia que você precisar e for pregar em algum lugar, me convida que eu vou ser o motorista seu. Ah, passou? Ele empolgou. Na semana seguinte nós andamos 300 quilômetros só para pregar. Eu falei: pô, empolgou, hein? Mas estávamos lá. Tinha vaga para diácono? Tem problema não. Servi 5 anos no diaconato aqui no El Shaddai. O Rodrigo, que estava liderando o diaconato, eu me alegrava o meu coração quando ele falava: Fernandinho, leva uma palavra e prega e serve a ceia, porque é de costume do diaconato, não sei se ainda é, mas era, em algumas pessoas que eram impossibilitadas de vir à igreja no dia da ceia, o diaconato ia até a casa para uma só pessoa e servia a ceia. Ah, meu coração se alegrava. Quando era escola dominical para aquele grupo de pessoas que acabaram de converter, meu coração se alegrava. E o mesmo entusiasmo que eu tenho hoje era para 1 ou 2 pessoas, era com muito amor. Eu não estava nem aí. Até um dia que eu peguei esse microfone também, foi uma bênção. Esse dia eu quase chorei, porque fui muito apedrejado. E eu falei: pô, mas eu só falei que Jesus salva, não tem problema. Eu orei a Deus e falei: Senhor, seja feita a sua vontade, mas mesmo assim eu vou continuar me preparando. Não sou perfeito, assim como ninguém aqui é perfeito. Não é a pessoa que transforma a vida, é Jesus que transforma no poder da palavra dele, e que qualquer pessoa que tiver a interpretação, temor a Deus e sabedoria, e ao falar esta palavra, transforma família, vidas e direção, e assim começa a tomar decisões assertivas. Segundo tópico dessa palavra, e agora eu vou acelerar para nós encaminhar para o encerramento, e eu vou dar uma acelerada porque são 4 tópicos. Faça escolhas sábias, o poder de ouvir conselhos. Ainda no livro de Êxodo, capítulo de número 18, versículo de número 17. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que você está fazendo. Com certeza todos ficarão cansados, tanto você como este povo que está com você. Essa passagem aconteceu em qual situação? Moisés retorna para o Egito, pega o povo que era escravo do Egito e começa sentido a terra prometida. Certo momento está lá Moisés, com milhares e milhares de pessoas. Nisso, Jetro, seu sogro, sai de Midian e vai de encontro a Moisés. E quando ele vê Moisés, ele se depara numa cena que Moisés está agora sentado, milhares de pessoas na sua frente, e ele vê uma situação desconfortável, que era o quê? Essa situação era que uma pessoa tinha um problema, outra pessoa tinha um problema, outra, e ficou o dia inteiro e Moisés ajudando a resolver problema das pessoas. Já tu falou: opa, está errado isso que você está fazendo. Desse jeito o povo vai ficar cansado, você vai ficar cansado. Moisés, faz o seguinte: pega 10 pessoas aqui, 50 pessoas aqui, 100 pessoas aqui, coloca grupos de pessoas e coloca um líder sobre cada grupo de pessoas. Sendo assim, esse líder tem autoridade para resolver pequenos problemas,
E os grandes problemas, eles são filtrados por você e chegam até você para resolver. Moisés teve a humildade de ouvir o conselho do seu sogro de Jetro, e assim ele liderou o povo de Deus. Mas ele teve o quê? A humildade de receber um conselho. Um homem que viu Deus, um homem que viu Deus se manifestar poderosamente, porque aqui ele já tirou o povo do Egito. Então, as pragas, tudo assim, aquelas maravilhas que parece filme somente, ele presenciou tudo. Agora, esse homem, com toda essa experiência, ele se submete a uma autoridade, porque ainda Jetro é o sogro dele, e ouve um conselho. Então, para você ser assertivo nas suas decisões, faça escolhas sábias, ouvindo conselhos. Amém? Vamos aqui agora, pega aí comigo. Espera aí que aqui bagunçou. Voltou. Terceiro tópico, penúltimo, consultar a Deus. Sempre devemos consultar a Deus. Pode ser infantilidade na imaginação de uma pessoa que não tem relacionamento com Deus, em qualquer decisão, perguntar a Deus, mas acredite, devemos consultar. Vou te contar uma história bem rápida, está no livro de 1 Samuel, capítulo 5, versículo 19. Então Davi consultou o Senhor, dizendo: devo atacar os filisteus? Tu os entregarás nas minhas mãos? O Senhor respondeu: vá, porque certamente entregarei os filisteus nas suas mãos. Davi, escolhido por Deus para ser rei de Israel, aqui ele já é rei de Israel, já tem um exército sobre sua liderança. E aqui ele já tem várias vitórias, já matou Golias, matou leão, matou urso. Ele é o cara, ele é o rei de Israel. Mesmo ele sendo o cara, o rei de Israel, tendo um histórico de conquista e de vitória, ele consultou a Deus. Agora, nós achamos que não precisamos negativo, precisamos ainda assim, indiferente da classe social, indiferente das suas conquistas, devemos sempre consultar a Deus. E aqui, nessa consulta a Deus, acontece o quê? O exército de Davi vence o exército dos filisteus. Glória a Deus, ótimo. Mas passou um certo dia, filisteu ainda pega um outro exército agora e vai a peleja contra Davi. Davi acabou de lutar e vencer, então, agora ele já sabe que eles são falhos nisso, dá para nós guerrear, porque a primeira batalha foi de frente, exército com exército, então é só a gente fazer o que a gente fez anteriormente. Mas mesmo assim, Davi fez o que novamente? Consultou a Deus, está no versículo de número 23. Davi consultou o Senhor e este lhe respondeu. Aqui Deus dá a Davi outra estratégia, sendo o mesmo exército dos filisteus. Olha, Davi, o seguinte: o primeiro, você lutou ali vindo pela Avenida Brasil de frente, e ganhou. Agora você vai fazer diferente, dá a volta na cidade, você vai lá em Luz e entra por trás. Você não vai lutar de frente não, mas o sinal será o seguinte: quando as árvores, a copa das árvores começar a balançar, esse será o sinal que eu já estou lá batalhando por você. Olha que legal, cara, olha que legal. Isso tudo aconteceu porque Davi novamente consultou ao Senhor. Eu abri uma empresa e ela teve sucesso, agora qualquer empresa que eu abrir vou ter sucesso? Meu querido, cadê a humildade de consultar a Deus? Aí depois colhe consequências indesejadas porque faltou 10 segundos. Aqueles 10 segundos que é somente assim: Senhor, é a tua vontade? Aprenda também a receber nãos. Aprenda
E como aprender? Tendo sabedoria. Como ter sabedoria? Temendo a Deus. Ah, mas eu não tenho sabedoria. Teme a Deus. A sabedoria ela pode ser dada para qualquer pessoa que perde a Deus e teme ao Senhor. E assim Davi vence o exército de filisteus. Eu posso afirmar que se ele não tivesse consultado a Senhor, a batalha seria de frente. Com isso, os filisteus já tinham preparado uma armadilha para quando viesse de frente, aí o exército de Davi iria perder. Mas Deus, sabendo disso, deu uma estratégia diferente. Quarto e último tópico para a gente encerrar. Entrega o seu caminho ao Senhor. É a melhor escolha para tomar decisões assertivas. Livro de Salmos, de número 37, versículo 5. Entregue o seu caminho ao Senhor. Confie nele, e o mais ele fará. Eu acho que assim, ou vocês não ouviram, ou acabou as forças do final de semana. Vamos assim, só para nós encaminhar para o encerramento, para ficar aquele clima gostoso, assim. Mas vamos lá, o crente raiz, do glória a Deus, assim, Deus é bom, ó. Salmo de número 37, versículo 5. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele, e o mais ele fará. Olha o tanto que fica mais gostoso, assim. Olha só, João, tem uma passagem muito legal, porque aqui o salmista Davi fala assim, entrega seu caminho. Aí tem uma pessoa na Bíblia, relata lá, que é o Tomé. Sabe o Tomé? Então Tomé disse a Jesus, não sabemos para onde o Senhor vai, como podemos saber o caminho? Aí Jesus respondeu, porque assim, beleza, entrega o seu caminho, mas como podemos saber o caminho? Teve uma pessoa na Bíblia que não sabia o caminho e perguntou para Jesus. Jesus, calma, eu vou te responder. Está lá, João capítulo 14, versículo 5. Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É simples. Como entregar o caminho? Só entregar a vida para Jesus. Não para Ele ser o Salvador, para ser Senhor. Isso é diferente. Esteja afogando um dia, qualquer um pode ser seu Salvador. Senhor, é um pouquinho diferente. Salomão, um cara com uma sabedoria de causar, entre aspas, inveja. Cara é o cara, e ele deixa registrado um dos maiores ensinamentos de como ser assertivo nas decisões que aparecem no dia a dia. Ele deixou registrado em Provérbios capítulo de número 3, versículo de número 5. Confie no Senhor de todo o seu coração. De todo o seu coração, confie no Senhor e não se apoie no seu próprio entendimento. Não se apoie no PhD seu, não se apoie no entendimento, no que você aprendeu, nos livros que leu, não se apoie nessa bagagem de conhecimento humano. Confie no Senhor, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Todos reconhecem a soberania de Deus. Salomão está dando o maior conselho. E sabe o que vai acontecer, segundo ele? E ele endireitará as suas veredas. Como é que você não entendeu? O casamento está destruído, você está sem expectativa de vida, você está numa prisão emocional, numa depressão que nem remédio está causando mais efeito, sem expectativa e sem vontade de viver. Confie no Senhor de todo o teu coração,
e Ele vai endireitar as suas veredas. O filho está nas drogas, ou o filho não está do jeito que você queria ou sonhou, a família está destruída, a vida financeira está tudo bagunçada, está tudo dando errado, mas mesmo assim, confie no Senhor, e Ele vai endireitar as veredas. Mas meus sonhos foram machucados, pessoas mataram igual Moisés matou o egípcio, mas não matou fisicamente, matou os seus sonhos, matou com palavras, porque palavras machucam, palavras dói, palavra mata pessoas, matam projetos, e você pegou esse trauma, carregou dentro de si, e só você sabe quando você deita a cabeça no travesseiro, está aprisionado nessa crença limitância. Então, Salomão nos ensina, confie no Senhor, apenas isso, só confiar. É só confiar, é confiar, tipo assim, Senhor, não é mais eu que conduz a minha vida, é o Senhor agora. Confie no Senhor, o Senhor vai guiando, Ele sabe o nosso futuro, Ele é o alfa, o ômega, Ele é aquele que escolheu você no ventre da sua mãe, mesmo sabendo da sua carga genética, mesmo sabendo do seu DNA, mesmo assim, mediante as limitações, sabendo do governo, sabendo de todas as limitações, Ele tem um propósito ainda. Confie no Senhor e Ele vai endireitar as veredas. Você vai olhar para a pessoa que está do seu lado e depois vai falar assim, como essa pessoa foi transformada, o que aconteceu na vida dela? Ela somente entregou a vida ao Senhor e somente escolheu confiar ao Senhor, e nisso vai acontecer igual o salmista Davi diz no livro de Salmo, que são pessoas que estão enraizadas na palavra, são pessoas como plantada em rios, que no devido tempo Ele vai dar o seu fruto, e saberás aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus mediante aos frutos. Posso ouvir um glória a Deus lá do fundo? Deus não esqueceu de você. Você pode estar lá no pasto, apacentando as ovelhas de Deus. As pessoas podem não estar te vendo, mas Deus manda te chamar. Bora. Lá na multimídia, quantas pessoas estão precisando? Aqui no louvor, tem pessoas com talentos enterrados, com medo de que as pessoas vão falar ou não, mas Deus quer te usar. Diaconato, tem vaga. Pessoa para ajudar, tem vaga. Para segurar uma plaquinha e falar assim, quer um abraço? Tem vaga. Tem vaga. Tem vaga. E sabe quando Deus vai realizar o propósito dele na sua vida? Quando você estiver trabalhando, apacentando as ovelhas, mediante as ferramentas que está disponível e foram acessíveis para você durante a sua vida. Vire para a pessoa do seu lado e fala assim, Deus não esqueceu de você. Glória a Deus. Quem foi abençoado nessa noite? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. É claramente notório que Deus está com saudade de pessoas para falar igual Moisés falou com ele. Senhor, quem sou eu? Eu não sei falar. Deus quer que você fale as suas dificuldades para Ele. Ele está esperando uma atitude sua. Sabe assim, nós somos ser humano. Ser humano é limitado. Deus quer te ouvir. Ele está com saudade de você, para depois, se for preciso, levantar um Arão para te ajudar a sair do lugar que você está, para te criar coragem. Vamos orar a Deus? Vamos entregar nossas vidas, os nossos projetos, e pedir a Deus para ressuscitar os nossos sonhos e nos ajudar a tomar decisões assertivas.
Vamos consultar a Deus. Vamos entregar nossas vidas a Deus. Vamos sair nessa noite diferente e falar assim: amanhã, se alguém vier com alguma informação, eu vou consultar a Deus. E quando consultar a Deus, pode ser infantilidade para pessoas que não conhecem a Deus, mas é aquela coisa assim: eu vou comprar um carro, eu vou consultar a Deus. Deus quer esse relacionamento com o homem. É hora de financiar uma casa, de comprar uma casa. Você consultou a Deus? Não. Você se apoiou nos seus próprios entendimentos e apoiou no INSS, na carteira assinada. Só porque formou e agora acha que é muito bom. Aí depois acontece um imprevisto, é mandado embora. Aí começa a oração: Senhor, me ajuda, pelo amor de Deus. Aí Deus: por que Ele não me consultou antes? Aos mínimos detalhes, consulta a Deus. E você acha que Deus não responde? Estou construindo uma empresa lá no Cidade Jardim. A gente está na fase final. Está praticamente 85% da construção. 2.200 metros de construção, 35 salas, empregando mais de 150 famílias. E no dia que era somente um lote, eu chamei pastor Vinícius, autoridade de Deus sobre minha vida, falei: pastor, estou com um projeto, eu queria orar a Deus, e queria que o senhor orasse comigo, consultar a Deus. No dia eu já estava com os recursos para mim estar construindo lá, mas mesmo assim, a minha oração foi: Senhor, se não for da sua vontade, e se eu não tiver a confirmação do Senhor, eu não vou dar esse passo. Deus responde. Deus responde. Ele apenas quer se relacionar. E pode começar agora no culto. Não precisa ser lá na sua casa, não. Vamos começar hoje, essa prática do dia a dia. É coisa simples. Começa. E nós vamos orar agora, mas no momento que eu estiver orando, não ouça somente a minha oração, fale com Deus, fale no seu íntimo. Deus quer te ouvir. Vamos orar a Deus, feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, agradecemos pela clareza da sua palavra que nos foi dada, por nos dar esperança, porque a sua palavra é assim, Senhor, uma vez dita, ela traz esperança para aqueles que estão sem esperança, dá vida para aqueles que estão sem perspecção de vida. Senhor, nos ensina mais, leve-nos a águas mais profundas, num relacionamento mais profundo com o Senhor. Se for preciso, Senhor, levanta um Arão para nos ajudar a cumprir o propósito do Senhor, mas só o Senhor conhece o futuro. For preciso também, Senhor, retire pessoas das nossas vidas, feche portas se for preciso, mas no momento que o Senhor estiver falando comigo, trabalhe comigo, Senhor, e com o seu povo, derramando paz quando o Senhor falar, porque se tem uma maneira que o Senhor fala ao coração do homem, é quando há paz no coração. Queremos esse relacionamento mais próximo com o Senhor. É tão gostoso, Senhor, quando nós tomamos uma decisão e sabemos que o Senhor está conosco. Igual Moisés naquela passagem que fala assim: eu só vou se o Senhor for comigo. Não me tire daqui se a sua presença não for comigo. Então, Senhor, nas minhas decisões, nas nossas decisões, esteja conosco, Senhor, e nos livre do homem mau, nos livre das armadilhas preparadas pelo inimigo, e nos dê sabedoria para discernir aquilo que de fato provém do Senhor. A oração que faço é no nome do Senhor Jesus. E no mais,
Glória a Deus, pois a sua bondade e a sua graça transborda sobre o teu povo. Amém. Aplauda Jesus. Glória a Deus. Valeu. Obrigado. Você foi abençoado essa noite? Amém? Tiagão, para a gente fechar aquela música: não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Aleluia. Marquinho Gomes. Se tudo tá difícil, Tiagão, é o início dela. Se tudo tá difícil. 1, 2. Se tudo está difícil, a multidão já te cansou. Cante isso. O meu Deus nunca falha E nunca falhou. Se a luta é muito grande, se a luta é muito grande, ela te fez perder a fé. O meu Deus entra na guerra, peleja por você. Levante os seus olhos, Levante os seus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessas de Deus vence o mal. Levante os seus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessas de Deus vence o mal. A igreja: não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não, e tenha fé. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não, e tenha fé. A fé de Abraão. Se tudo está difícil, A multidão já te cansou. O meu Deus Deus nunca falha e nunca falhou. Diga isso. Se a luta é muito grande, a luta é muito grande, ela te fez perder a fé. O meu Deus entrar na guerra. e nunca. Levante seus olhos. Levante os seus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal. Levante os seus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal, vence a igreja. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Não morre não. Mais forte. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não, e tem a fé de Abraão. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não, e tem a fé de Abraão. Aleluia. Deus é bom. Meus amados, que culto gostoso, hein? Que presença de Deus. Quero encerrar esse culto dizendo uma palavra profética para a sua vida. Você vai ver
a boa mão de Deus operando o impossível na sua vida durante essa semana. Você vai testemunhar o tanto que o Deus que você serve é verdadeiro e bom, misericordioso. Portas que estão fechadas se abrirão, e portas que tem que se fechar, fecharão, porque Deus é Deus que abre e fecha a porta, em nome de Jesus. Que a graça de Deus e as consolações vindas da parte do Espírito Santo repouse sobre a tua vida, hoje e para todo sempre. Vai em paz, beijo no coração, nós amamos vocês. Aleluia.